Saudações, caros alunos. Nós hoje falaremos um pouco aí sobre a caatinga, né, que é também um bioma muito importante aí do Brasil, né, um bioma aí semiárido, ou seja, um clima muito quente, temperaturas acima aí de 27 graus ao ano, média de temperaturas acima de 27 graus, a maior do Brasil. Uma região de seca, né, chove pouco na região, uma região que tende a, com o tempo, talvez virar um deserto, né, daqui a algumas milhares de anos, ou talvez mais rápido. O homem tem mexido muito aí com o ecossistema. A gente tem visto aí muitas questões quanto à vegetação brasileira. Alguns países estão pressionando o Brasil até nas questões econômicas de acordos aí unilaterais. É justamente será a nossa proposta também do nosso trabalho do segundo trimestre. Provavelmente a gente deve conversar sobre este trabalho aí na nossa próxima videoconferência, né? E a gente vai tratar de como que a gente vai definir este trabalho na nossa próxima videoconferência. Bom, voltando a falar da Caatinga, ela é, como eu falei para vocês, um clima semiárido, ocupa uma área de aproximadamente quase 10% do território brasileiro e abrange praticamente todos os estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Então, a partir do norte de Minas Gerais, também nós temos a Caatinga. Tanto é que, em uma das definições da regionalização brasileira, nós colocamos aí o norte de Minas Gerais como o nordeste do país. A vegetação é adaptada às secas, né? Muitas vegetações são xerófitas, são aquelas plantas tipo do deserto que conseguem acumular água por bastante tempo, tipo as caquetáceas. Se você abrir um cacto, provavelmente você encontrará água. Ela consegue armazenar água até por alguns cactos, não todos, mas alguns conseguem armazenar água por até 8 meses, né? Então são plantas adaptadas aí às questões de temperatura, clima, solo e quantidade de chuva também, quantidade de precipitação, né? Principais processos aí de degradação das caatingas, né? Os grandes latifúndios, o desmatamento da vegetação nativa, né? O controle dos recursos naturais por grandes grupos econômicos, com destaque aí para os recursos hídricos, né? Tem muitos grupos econômicos que exploram a região. Isso ficou conhecido como indústria da seca. O que é a indústria da seca? Por muito tempo, muitos políticos se aproveitavam das pessoas não terem água e as pessoas vendiam simplesmente o seu voto por água, né? Vocês imaginem, pode parecer uma coisa absurda para a gente que vive na região sudeste, que a gente tem água não em abundância, mas a água chega até as nossas casas, e essas pessoas elas têm muita dificuldade para receber água, então elas vendem os seus votos aí em troca deste bem tão precioso, né? As questões também de êxodo rural, né? É uma região muito pobre aí do nosso país, com grande desertificação, né? Também existe grande prospecção e exploração de lençóis de água subterrâneos e de combustíveis fósseis. A gente pode citar, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco que começou no governo Lula, mexeu muito com as questões do solo. Teve até um padre, só mais uma curiosidade, teve até um padre que ele se algemou numa árvore no Nordeste e ele disse que só ia soltar se parassem de fazer a transposição do Rio São Francisco porque ia afetar muito o solo do Nordeste. Eu às vezes eu fico muito na dúvida quanto a essas questões, porque ao mesmo tempo a água precisa chegar para as pessoas que não tinham esse bem, né? É óbvio que houve uma degradação do solo para essa água chegar, mas às vezes as questões econômicas elas precisam também transpor um pouco as questões ambientais. Isso eu acho que é meio inevitável, né? Ou talvez a gente tenha que ter uma forma, um manejo correto de se fazer isso, e talvez isso não tenha sido pensado também de como fazer com menos impacto ambiental, né? Eu não sei exatamente como foi feito esse projeto, mas provavelmente eu imagino que tenha tido bastante impacto ambiental, talvez pela rapidez que foi feita, pelo custo que teve, era um certo valor, no final ficou 3 vezes mais caro. Então isso também é um grande problema aí com essa questão. Então também temos a contaminação de recursos de água superficiais a partir aí da mineração, né? Principalmente aí alguns recursos minerais acabam parando aí
na água, né? E contaminando aí o solo. Essa água às vezes as pessoas bebem e acabam aí até mesmo contraindo câncer. Isso é muito comum. E também o desmatamento, que é algo que é corriqueiro aqui no Brasil e que a gente vai discutir também muito ainda sobre isso, provavelmente neste trimestre. Bom, aqui a gente tem justamente aí onde se localiza o bioma Caatinga, né, onde ele se concentra. Vocês podem observar que ele começa aí no Nordeste, no norte de Minas Gerais e vai aí até quase o Nordeste inteiro. E aí a gente tem algumas espécies que fazem parte aí do bioma Caatinga. E agora vamos falar um pouquinho do Cerrado brasileiro. O Cerrado, ele é o segundo maior bioma do nosso país. Ele tem dois estratos, um superior composto de arbustos e de pequenas árvores retorcidas, e também de um estado inferior formado por gramíneas, né? Então a gente tem dois tipos. Nós temos uma área um pouco mais alta e uma área mais baixa. Aí, resumindo é isso, né? Uma área mais alta e uma área mais baixa, né? Arbustiva e de gramíneas rasteiras, ok? Duas estações climáticas distintas, inverno seco, né, muito parecido com o que a gente tem aqui também no Sudeste, e verão chuvoso, né, que ocorre aproximadamente 90% da precipitação anual entre outubro e março, ou seja, 90% de toda a chuva que ocorre no centro-oeste ocorre justamente nessa época. Então vocês imaginem que nas outras épocas há uma região muito seca, né, somente agora que a gente está no inverno, chega mais ou menos o mês de agosto, mês de julho, agosto, agora que nós estamos em julho, nós vamos ouvir falar muito das queimadas que ocorrerão aí, principalmente no centro-oeste. Lá é uma região que também às vezes faz muito calor e acaba ocorrendo aí queimadas naturais, né, pelo próprio calor do sol. E a gente vai ouvir falar muito disso provavelmente agora no final de julho para começo de agosto, e aí provavelmente vamos discutir novamente as questões ambientais brasileiras e de desmatamento. O solo na região é um solo muito antigo, então vocês já imaginem que ele é muito profundo. A gente já falou disso sobre as camadas do solo, então ele tem muitas camadas, né, com alta concentração de alumínio, né, o que causa aí toxidez às plantas. Né? Nada em excesso é bom, já falei isso para vocês. É igual ao nosso corpo. Se o nosso corpo tiver excesso de alguma coisa, a gente pode ter um câncer, a gente pode ter algum problema aí de saúde, né? Até mesmo a questão do açúcar, quantidade de açúcar, que pode causar diabetes no nosso corpo. Nada em excesso é bom. Com a vegetação, com o solo, é muito parecido com o nosso corpo, né? Então isso ocorre também aí no centro-oeste do Brasil. Cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele abrange áreas de 14 estados brasileiros: Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Roraima, Amazonas e Amapá. E os problemas aí, principais impactos ambientais da região: o empobrecimento genético do solo, que é da própria natureza, o empobrecimento dos ecossistemas, a destruição da vegetação natural, né, propagação de ervas exóticas. Isso pode causar danos aí a alguns tipos de vegetação, que vai inibir o crescimento de outras plantas, a extinção da fauna nativa, a diminuição e poluição dos mananciais hídricos, compactação e erosão dos solos, a diminuição dos solos, né, assim, o estrago aí do próprio solo pelo próprio homem, né, contaminação química das águas e da biota, e a proliferação de doenças desconhecidas. A biota na verdade a gente está falando justamente dos biomas, ok? É justamente aí tudo causado pelo homem. Essa região é uma região que a gente tem muita produção de alimentos, muita produção de soja. Então o homem utiliza muito o seu solo aí para produção agrícola, e isso tem mexido muito aí com a região. A urbanização também está crescendo muito aí na região centro-oeste, né? Principalmente na década de 60, quando se iniciou aí, quando Brasília ficou pronta. Tudo isso aí fez também causar um impacto maior aí na região. Aqui a gente tem alguns animais e algumas fotos que compõem aí o Cerrado brasileiro, né? É bom a gente sempre observar alguns animais que fazem parte, algumas vegetações aí que também fazem parte aí do solo brasileiro, porque às vezes isso pode cair em prova para vocês identificarem aí qual é este bioma. Isso é muito comum em provas de vestibular, provas do Exame Nacional do Ensino Médio,
e também aí na minha avaliação provavelmente. Na nossa próxima aula nós falaremos aí da vegetação litorânea e a gente continua a partir daqui.